fazendo esse vídeo para falar um pouco sobre algumas questões teológicas e filosóficas que parecem-me ser motivo de confusão, de má interpretação por parte de alguns estudantes, de alguns alunos. A princípio, eu gostaria de falar sobre dois pontos. Primeiro, é sobre os mundos possíveis dentro do molinismo. E o segundo ponto é sobre a questão do entendimento acerca daquilo que se divulga, se propaga na teologia, numa vertente dela, acerca do decreto de Deus. A primeira coisa em relação ao molinismo. Os mundos possíveis, como o nome está sugerindo, são possibilidades, não são mundos paralelos, não são mundos que existem. Nem o molinista defende que os mundos possíveis existem em algum lugar. A possibilidade é a contrafactualidade que se nos é revelado, ou revelada na Escritura Sagrada através de textos que mostram, a partir de Deus ou de pessoas relacionadas a Deus, profetas, apóstolos, até o próprio Cristo, que essas possibilidades, caso fossem atualizadas, elas seguiriam o curso daquilo que está descrito nas falas dessas pessoas. Então, muitas vezes a contrafactualidade ela vem num texto bíblico através de uma condicional. Essa condicional, ela pode apresentar ou não um teor de contrafactualidade. Às vezes pode ser uma mera figura, mas às vezes significa de fato uma possibilidade que, caso fosse efetivada, seria, ou atualizada, aconteceria da maneira conforme foi descrita, por Deus ou por um dos seus servos. Então, por exemplo, o texto famoso de Jeremias, quando ele diz para Zedequias, o rei Zedequias, que se, olha a condicional, se ele obedecesse a Deus e se rendesse ante o exército de Nabucodonosor, ele iria usufruir da benevolência de Nabucodonosor, o rei babilônico. Ele não seria morto, nem sua descendência seria exterminada, caso ele obedecesse e entregasse pacificamente a Nabucodonosor, porque aquilo que estava acontecendo era fruto do juízo divino, que estava acontecendo com Judá. Caso ele não fizesse, que foi o que aconteceu, ele não seguiu a orientação do profeta Jeremias, ele seria morto e a sua descendência seria exterminada. Ele perdeu seus filhos, que foram degolados antes dele, inclusive perdeu os olhos, o rei Zedequias. Aquilo, com toda a certeza, é uma contrafactualidade, ou seja, havia uma possibilidade real de se atualizar, com possibilidade essa em que Zedequias não seria morto. Isto é o mundo possível, Quando nós falamos de mundos possíveis, isto é um mundo possível. O mundo possível é um mundo de possibilidades. Essas possibilidades estão todas sob o escrutínio da onipotência, da onipresença, da onisciência, da presença de Deus, do amor de Deus, da benevolência divina, tudo debaixo do ser de Deus. Todas as possibilidades debaixo do controle de Deus. Falar em decreto eterno, é pegar um texto, certo? Um texto bíblico
como o de Efésios, por exemplo. Na carta aos Efésios, Paulo vai falar sobre beneplácito, vontade, propósito ou decreto. E os decretos de Deus, eles existem de diversas formas. Alguns entendem, como os calvinistas, que há um decreto geral debaixo do qual tudo está não somente descrito de como será, mas prescrito. Será porque deve ser a partir do decreto de Deus. Eu não quero entrar nos muitos problemas que uma percepção dessa traz, problemas teológicos, como por exemplo, Deus só autor do mal, conclusão essa da qual não se pode escapar. Mas eu não quero tratar sobre isso, né? Eu quero tratar sobre a questão do decreto divino, o que isso quer dizer com decreto divino, né? E se há a possibilidade de que nos mundos possíveis, os mundos que Deus conhece, que poderiam atualizar-se, em tais mundos, se este que nós vivemos de fato é o melhor dos mundos, nos quais Deus é glorificado e o seu plano concretiza-se concomitantemente à liberdade humana. Os críticos do molinismo dizem que esse tipo de pensamento é falho porque não há uma preparação de Deus, como na chamada graça preveniente do arminianismo, que capacitaria o homem a responder ante o chamado divino, certo? Tornando Deus refém do homem, né? Não há somente isso, mas também existiria a possibilidade de que, se Deus está refém do homem, para que o conhecimento de mundos possíveis? É como se o molinismo fosse um arminianismo piorado, não é? A ideia que se tenta passar é esta: o arminiano, muitas vezes, ele observa o molinismo e ele diz assim: eu não preciso do molinismo porque o arminianismo já assegura a devida autonomia humana. O calvinista, por sua vez, ele diz que não precisa do molinismo porque tudo que acontece está sob o escrutínio da vontade divina e, de qualquer modo, tanto no arminianismo quanto no molinismo, Deus estaria refém da vontade humana, mesmo fazendo ou criando um mundo possível onde a vontade dele adequa-se à vontade humana. E na infinitude ou na infinidade de mundos possíveis, há um mundo em que as vontades humanas adequam-se à vontade divina. A questão é que o molinismo não defende que Deus só age criando um mundo em que a vontade humana adequa-se à vontade divina. O molinismo em nada se contrapõe ao fato de que Deus age no mundo, não é? Deus é Senhor, Deus é soberano. Deus pode fazer as coisas, e Ele faz, de modo tal que a sua vontade predomine, certo? A questão crítica é o limite da liberdade humana. Essa liberdade humana é entendida no calvinismo como inexistente, né? Ela é entendida como destruída a partir do conceito de total depravação. O conceito de total depravação, né, por sua vez, traz outros problemas, como a questão de prejudicar de maneira irreversível, de maneira total, como o nome sugere, a própria racionalidade. Os calvinistas defendem que a doutrina da total depravação não exime ou não abstém o homem de sua racionalidade. Mas há um contrassenso aí, porque se há uma total depravação, uma regeneração completa do gênero humano, todo e qualquer pensamento
somente, né, para o mal, afligiria o próprio pensamento em si. Ou seja, seria impossível pensar. Se todas as faculdades positivas, boas, e o pensar é um bem, fossem atingidas de maneira total, o homem sequer poderia pensar. Esse é um problema do qual não se pode fugir. O arminiano também fala de uma total depravação humana, mas ele compreende que, através da graça preveniente, o homem está apto a responder de maneira autônoma acerca da conclamação que Deus faz para a salvação. O chamado de Deus pode ser respondido através da fé pelo homem por meio da graça de Deus. Isso também é problemático porque a graça de Deus, ela capacita de fato os seres a atenderem o chamado divino. Mas quando você limita as coisas a uma única possibilidade, que é baseada exclusivamente naquilo que Deus antevê, é difícil nós não imaginarmos em um sentido de destino. Aquilo que Deus anteviu acontecerá necessariamente. Então esse destino, ele assemelha-se muito ao fatalismo material. Porque se vai acontecer, tem que acontecer por causa de um motivo. Se vai acontecer inequivocamente, tem que acontecer inequivocamente por causa de um motivo inequívoco. Esse motivo inequívoco, ele seria, se não a vontade de Deus, as causas naturais. Sendo as causas naturais, então desemboca-se, né, em um fatalismo materialista, do qual não se pode fugir também. O conceito de autonomia humana só é preservado, de fato, no molinismo, onde se tem as possibilidades de ação. Essas possibilidades todas existem como contrafactuais. São possibilidades reais. Elas são ativadas através das ações humanas. É claro que Deus sabe que ações elas acontecerão, mas há possibilidade de que aquilo não seja daquela maneira, mas de outra, ou são possibilidades reais. Essas possibilidades são reais. Quando se preserva a realidade das possibilidades de ação, você está preservando, na verdade, o arbítrio. O arbítrio humano, né, é a base de toda essa discussão, porque o arbítrio humano, caso existindo, de acordo com os calvinistas, destruiria a soberania de Deus. Os arminianos entendem que o arbítrio humano, ele pode ser exercido mediante a graça preveniente. A graça preveniente capacita o homem a responder autonomamente ao chamado divino. Mas o fato é que desta maneira você coloca ou prefixa Deus como antevendo uma única linha temporal, que seria uma sucessão de eventos contingentes, rígida, uma sucessão rígida, portanto, com cheiro, gosto e sabor de destino. Quando você fala das contrafactuais, você está elencando possibilidades reais. Então você tem as ações divinas e a soberania de Deus mantida. Por quê? Porque ele atualiza, como é o caso deste mundo. O mundo em que as ações humanas, de um modo geral e final, confluem, né, coincidem com a vontade de Deus, além do que você preserva possibilidades reais
de ações humanas. Essas possibilidades reais são mundos possíveis. Esses mundos possíveis existem na onisciência divina. Não quer dizer que esses mundos possíveis existam realmente, porque assim eles não seriam mundos possíveis, seriam mundos reais e seriam mundos paralelos, e não é isso que o molinismo defende, tá certo? O assunto, ele tem uma certa tecnicidade, ele tem um certo tecnicismo. E eu estou fazendo esse vídeo para mostrar para vocês que a profundidade do assunto é realmente elevada, mas é necessário que entendamos que com o devido treino teológico e filosófico, essas questões elas tendem a se dirimir, a serem extintas, né? Porque quando nós olhamos sob uma perspectiva teológico-filosófica, nós vemos que é possível sairmos racionalmente dessas questões. Que a Bíblia sugere contrafactuais, isso não há dúvida nenhuma. Que a Bíblia sugere possibilidades reais que efetivar-se-iam mediante escolhas humanas, isso também não se discute, não se cogita. Do contrário, a Bíblia estaria inventando. Do contrário, Deus, mais especificamente, estaria inventando, estaria mentindo acerca dessas possibilidades, porque elas seriam mera ilusão. Eu estou falando isso tudo para mostrar como é importante, né, em dias em que se questiona como nunca a existência de Deus, né, a existência de Deus como tal, ou seja, como Deus, sendo perfeito, ilimitado, agente, né, soberano deste mundo e que governa as coisas de tal forma que tudo redunde para a sua própria glória, que é o bem maior, né? Tudo resultar para a glória de Deus perfeito é o bem maior. Desde que começou-se a questionar, a partir de, por exemplo, Baruch Spinoza, né, para quem essa ideia de mundos possíveis não caía bem, e outros filósofos. No caso de Baruch Spinoza, ele era um judeu deísta. Mas outros pensadores, né, que discordam da abordagem molinista, o que se observa também é que há muito desconhecimento dos termos. Eu disse em outra ocasião que o fato da maioria das pessoas não conhecerem uma assertiva, uma premissa, não conhecerem uma ideia, uma doutrina, uma ideologia, um dogma, por exemplo, qualquer coisa que seja fruto da especulação racional humana, o desconhecimento da população atual dessas coisas não as invalida, né, nem automaticamente as coloca no patamar da inverdade. Porque esse critério de justificação não é bom. Não é bom justificar premissas, e muitas delas antigas, a partir do desconhecimento do que se tem hoje. Porque hoje se desconhece muito, né? E principalmente no nosso Brasil, né? Onde as pessoas elas têm dificuldade, inclusive, de interpretar aquilo que elas têm acesso. O que se dirá daquilo que elas não têm? De modo que é muito importante para você que está estudando, para você que está trabalhando ou quer trabalhar com essas questões, entender que o molinismo não fala de mundos paralelos, mas de mundos possíveis, e que o decreto divino ele tem esta semântica dentro das diversas perspectivas teológicas, tá certo? Diferindo um sentido do outro. Dentro do calvinismo, o decreto divino engloba inclusive as más ações humanas. No arminianismo não engloba. Mas nós temos o problema de Deus olhar as coisas de maneira prefixada e isso constituir-se, se não em um destino, no sentido de ter tudo sido predestinado por Deus, mas um destino material, um destino com implicações materiais, o que é pior, porque não somente Deus não está no controle, como o homem também não está. As coisas aconteceriam por causa de um fatalismo material.
E no caso do molinismo, que graças a Deus está surgindo no Brasil como, não como uma bandeira simplesmente, mas como uma proposta séria de tentativa de fazer com que os homens que estão falando cada vez mais em nome de Deus e muitas vezes se ufanando de tradições históricas de outros homens, né, que essas pessoas elas comecem a perceber que o que prevalece é o estudo criterioso, bíblico, sistemático, né, mais analítico, acima de tudo, do que dizem as Escrituras e do que diz a filosofia cristã, tá certo? Então eu vou precisar fazer esse vídeo principalmente para os alunos e alguns colegas que têm pedido, né? E aqui está o cumprimento da nossa promessa, tá certo? Nós vamos eventualmente estar fazendo vídeos sobre esses assuntos e outros, até em menor tempo do que esse, né? Esse já vai com 21 minutos, mas eu creio que essas explicações elas se fazem necessárias, tá bom? Muito obrigado por você ter acompanhado esse vídeo, tá certo? E você que está na região do Grande Recife e quer estudar teologia, procure o IALT, Instituto Aliança de Linguística, Teologia e Humanidades, né, que nós fundamos há alguns anos, cuja proposta é o ensino solidamente acadêmico e ministerial, né, sempre abraçando esses dois vieses, tá ok? Para que nós possamos produzir obreiros que sirvam com amor, carinho, né, afinco, perseverança, o reino de Deus, tá certo? Deus te abençoe, até a próxima em nome de Jesus.